Salmo 31, versículo 14, diz assim: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos, os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Era um momento de aflição, é um momento de angústia. Davi estava sendo perseguido para ser morto, mas ele deixa claro que confia no Todo-Poderoso. Ele deixa claro que crê no Senhor. E ele invoca o favor de Deus, a bênção do Senhor, a misericórdia, a generosidade do Altíssimo. Ele crê que Deus vai resplandecer o rosto do Senhor sobre a vida dele e o livrará, e o guardará, e transformará aquele momento de angústia, de sofrimento, em livramento. Eu não sei quais são as angústias que você tem vivido, quais são as dores que você tem enfrentado, mas se você crer e confiar no Senhor, Ele não vai virar o rosto para você, pelo contrário, Ele vai resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te livrará e te abençoará para você glorificar o nome dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que Ele vai falar conosco? Então coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção. Não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos aflições, não é? As aflições viriam, as angústias viriam, e o Senhor prometeu, não é? Deixou claro: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. E ele venceu o mundo, e a palavra garante que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Em outro momento, no livro do profeta Isaías, Deus usa o profeta para dizer: quando você passar pelos rios, as águas não te submergirão, porque eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu vou estar com você. Então ele está deixando claro: vamos enfrentar aflições, angústias, problemas, adversidades. Isso faz parte da vida, não é? Agora, a questão é como lidamos. Obviamente que nós temos que evitar ao máximo os problemas, né? Diminuir os nossos problemas. Como assim, pastor? Tem problema que a gente mesmo que gera. Por exemplo, uma pessoa que não cuida bem do seu dinheiro, ela é pródiga, ela gasta mais do que ganha, vai ter problema financeiro, ela vai se endividar. Não adianta ganhar um valor e gastar a mais. A culpa é de Deus? A culpa é dela. Ela arrumou o problema para si. Uma pessoa, por exemplo, não cuida da sua saúde, né? Ela é sedentária, come muita besteira, assim por diante, ela é propensa a desenvolver diabetes, triglicéridos, colesterol e uma série de problemas de saúde. A culpa é de Deus? É a pessoa que gerou isso. Uma pessoa que num relacionamento, não trata o marido, a esposa bem, com amor, com zelo, à luz dos princípios da palavra, vai ter problema. Uma pessoa que não cuida da alma, deixa a alma falar mais alto do que tudo, tem picos de emoção e deixa a emoção falar mais alto, vai ter problema também. A depressão bate a porta. Então, tem situações que nós podemos evitar. Agora, ainda que evitemos a maior parte dos problemas, evitemos, não demos causa, mesmo assim, nós vamos enfrentar problemas. Mesmo assim, Deus vai permitir que situações venham. E não porque Deus seja mau, de maneira alguma, absolutamente, porque é através das angústias, das aflições, que a nossa fé vai sendo desenvolvida, que a nossa fé vai sendo lapidada, que a nossa fé vai sendo fortalecida. Imagine uma pessoa que começa a ir na academia. Quando ela começa, nos primeiros dias, ela vai lá pegar um pezinho, não é? Por exemplo, 1 quilo.
E aí levanta lá e treina 1 dia, 2, 3, uma semana. Dali a pouco, não é que 1 quilo ficou leve, é que a pessoa ficou mais forte, ela aumenta o peso. Aí vai para 2 quilos, e vai para 3, e vai para 4, e vai aumentando, até virar aí um Schwarzenegger aí que pega sei lá quantos quilos lá na barra. Não é que o quilo diminuiu, é que a pessoa ficou mais forte. Na vida espiritual é mais ou menos assim. Deus não diminui o peso. Diga assim comigo: Deus vai aumentar a minha força. Deus vai aumentar a minha força. Deus vai aumentar a graça. Deus vai aumentar. Agora, para isso eu tenho que compreender que eu tenho que fazer a minha parte. Tem como o quilo, não é, a força aumentar sem exercitar? Tem. Suponha que a pessoa chegue lá e queira já logo de cara levantar, sei lá, 200 quilos. Primeiro dia que chegou na academia, ela vai conseguir? Claro que não. Ela não tem força ainda para aquilo, não é? Diga para a pessoa que está do teu lado: a carga que é para você levar, é só você que vai levar. Fique tranquilo, que Deus não vai deixar vir uma carga maior do que o que você possa suportar. Se veio esse tranco que veio, é porque Deus sabe que você aguenta o tranco e você vai vencer ele. Agora, para aguentar, nós temos que fazer a nossa parte é exercitar. Na academia, exercita os braços, as pernas, o peito, os ombros, as costas. Espiritualmente, nós exercitamos a nossa fé. E como é que exercitamos a fé? Através da oração, buscando a Deus, né? Crendo no Senhor. Davi desenvolveu aqui essa confiança a ponto de dizer: eu confio em ti, eu confio em ti, tu és o meu Deus. A minha confiança está no Senhor, é do Senhor que virá socorro, é do Senhor que virá livramento. Em outro salmo está escrito: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, é do nome do Senhor. Ele está deixando claro para Deus: eu confio no Senhor. E por ele deixar claro que confia em Deus, Deus vai agir na vida dele. E nós vemos ao longo da vida de Davi diversos momentos de angústia, de aflição, de risco de morte, de adversidades terríveis. Mas por que que ele demonstra essa confiança sincera em Deus? Porque ele exercitou a fé lá desde o início. Antes de matar o Golias, ele já tinha matado um urso e um leão. Aí ele crê: quem é esse incircunciso diante do exército de Deus vivo? Eu tenho pacto com Deus, eu tenho aliança com Deus, eu tenho no meu corpo a marca do Senhor, eu tenho aliança. Ele não tem, ele pode ter 3 metros de altura, ele vai cair por terra, porque é Deus que vai derrubar. Deus derrubou ou não derrubou? Derrubou, deu vitória. Ele vai enfrentar vários outros problemas. Certa vez, ele fugindo de Saul, e Saul queria matá-lo, os filisteus vêm contra uma cidade chamada Keila. E aí ele ora a Deus: Senhor, eu devo ir lá para batalhar contra os filisteus, para livrar essa cidade? E Deus diz: vá. Aí ele vai, aí ele batalha, aí ele vence os filisteus, restitui a cidade aos moradores. Mas ele ouve uma notícia: Saul ouviu que você está aí, ele está vindo atrás de você, ele vai te pegar. Aí ele ora de novo: Senhor, os moradores dessa cidade vão me entregar ao rei Saul? E Deus diz: vão, fuja. Olha só que coisa. Gente que ele acabou de livrar, que ele livrou da morte, que ele livrou do domínio do inimigo. Gente que paga o bem com o mal, com ingratidão. E ele vai ter que fugir, vai ter que fugir. Em outro momento, quando o aperto, não é, da perseguição de Saul se aproxima, ele vai ter que ir aos filisteus. Ele vai se esconder com o rei Aques, rei da Filístia. Em determinado momento, o rei da Filístia dá a ele uma cidade chamada Ziclag, para ele e os homens e as famílias morarem. E aí ele está voltando rumo a Ziclag, e quando ele chega, vê a cidade inteira incendiada. Você consegue imaginar uma situação dessa? Consegue imaginar uma angústia dessa? Não sei se você lembra, no ano passado, se não me engano, teve um incêndio aqui numa fábrica em Barueri, no Jardim Califórnia, uma fábrica de produtos lá químicos, e o incêndio foi tão alto, que o fogo, a fumaça, aliás, foi visto a quilômetros e quilômetros de distância, centenas e centenas de metros, lá da Avenida Paulista, dava para ver o fogo aqui no município vizinho, em Barueri. Imagina uma cidade inteira queimando. E naquela época haviam muitas tendas, tenda é de pano, madeira, imagina tudo isso queimando. Chega Davi, chegam os homens, não tem uma viva alma. Os amalequitas levaram todos sequestrados.
não tem uma pessoa, não tem mulheres, não tem crianças, levaram os animais, o gado, levaram tudo, só tem o quê? Destruição. Davi e seus homens sentam e choram até não ter mais força para chorar. Que angústia, não? Pergunte aí para a pessoa que está perto de você, você anda chorando muito? A angústia chegou, o desespero bateu. Para piorar a situação de Davi, depois você lê lá 1 Samuel 30, versículo 6, que Davi muito se angustiou, porque os homens que estavam com ele, que andavam com ele, os mesmos homens que outrora chegaram na caverna de Adulão em aperto, em angústia, endividados, e Deus usa Davi para dizer: vocês têm valor, Deus é na vida de vocês, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a tua vida, você é um guerreiro valioso, você vai lutar em nome do Senhor, Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Se levantaram, esses mesmos, diz lá 1 Samuel 30, pegaram em pedras para apedrejar Davi. E atribuíram a ele a culpa é tua, você tem que ser apedrejado. Mas no mesmo versículo diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Como assim, pastor, ele se esforçou? Ele foi orar, ele foi consultar a Deus, porque ele sabia que o Senhor não ia desampará-lo. Oh, querido, Deus não vai te desamparar, porque ele é o teu socorro na hora da angústia, porque quando você clama, ele responde, porque se você clamar, ele não vai virar o rosto e dizer: se vire que eu não estou nem aí para você. Se você clamar, ele vai resplandecer o rosto sobre a tua vida, o favor dele chegará, a bênção dele chegará. Agora, nós temos que clamar, nós temos que nos esforçar no Senhor. E aí, é o que muita gente não compreende, e na hora da angústia, e a angústia vem para todos, as aflições vêm para todos, no momento ali de nervoso, no momento ali de aperto no coração, se esquece de Deus. E muitos, a depressão está pegando. Muitos não estão tendo força para buscar Deus. Você já reparou que é na hora da angústia que você ora mais? Você já reparou que na hora da adversidade você vem mais à igreja? Que na hora do problema você faz a campanha, que você busca, você coloca mais a fé em ação. Então, na hora da angústia, não é se esquecer de Deus, muito menos murmurar e dizer por que o Senhor deixou isso acontecer. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi isso, eu já passei por isso. Quando aconteceu o acidente comigo e com a minha esposa, foi a primeira coisa que eu joguei na cara de Deus. Como é que o Senhor deixa isso acontecer? Eu sou obreiro, ela também. Como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Nós somos teus servos. Joguei na cara de Deus. Não é o que a gente faz. Naquela época, não é? Naquela época eu não entendia. Hoje, quando eu enfrento problemas, e enfrento também, eu não pergunto mais o porquê. Eu olho para o problema e digo: vai ser mais um testemunho que eu vou contar para a glória de Deus. Até aqui ele ajudou, ele vai continuar ajudando. E de lá para cá, né, já vai 15 anos do acidente, tivemos outros problemas, sim, problemas de saúde, problemas graves, enfim, mas em todos Deus nos deu vitória. Porque aprendemos que é clamando, é buscando, entendemos o que diz Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua casa. Agora é compreender, a nossa parte é crer, é orar, é buscar. E obviamente também ter discernimento, porque é no momento da aflição, é no momento da angústia que o diabo, o nosso inimigo, Satanás, vai querer um lugar, vai querer agir, para semear dúvida, para colocar em xeque a fé, para atacar o calcanhar. É na hora da angústia, na hora da adversidade. Você acha que o diabo vai vir na hora que você está forte na fé? Você acha que o diabo vai vir naquela hora que você está na unção ali? Vai nada, ele vai vir na hora do choro. Ele vai vir na hora que ele olha e pensa: não, agora ele está fraco, agora o desespero chegou, agora a angústia bateu, agora eu vou atacar. Oh, querido, é ter discernimento e saber, ainda que a angústia venha, Deus vai me guardar, Deus vai te livrar, Deus estará com você, e não ceder. O diabo fez de tudo. Se você ler o livro de Jó, as duas vezes que o diabo vai à presença de Deus, ele diz que se Deus tirasse o que Jó tinha, Jó iria blasfemar na cara de Deus. Só que Deus conhecia o coração de Jó. O diabo diz, não é? E o próprio Deus elogiou Jó. O próprio Deus disse: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele.
é reto, é temente, é sincero, se desvia do mal. E aí o diabo diz, mas também você deu tudo para ele, o camarada é rico, o dinheiro dele só aumenta, os camelos, as vacas, as ovelhas, você não deixou tocar no patrimônio dele, não deixou tocar na família dele, cercou ele, blindou ele, tira tudo que ele tem para você ver se ele não blasfema na tua cara. Deus diz, tudo está na tua mão, pode tirar, não toca nele. O diabo só age até onde Deus permite. Agora, se você buscar ao Senhor, Ele te guardará, Ele te esconderá debaixo da sombra dele. Deus permitiu na vida de Jó? Permitiu. Deus conheceu o coração de Jó. O diabo tirou tudo, mas Jó não blasfemou. Jó tinha discernimento. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu adoro a Deus não pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus por quem Ele é, e Ele é comigo, e Ele é fiel, Ele não me desampara. Aí Deus dá um tapa na cara do diabo, um tapa sem mão. Aí o diabo veio de novo. Aí Deus diz, você viu lá? Viu lá? Nem todo mundo é igual a você, interesseiro, mesquinho, egoísta. O Jó não é assim. Aí o diabo diz, toca no corpo dele para ver. Deus diz, pode tocar, não tire a vida. O diabo coloca doença em Jó. E a angústia foi muita. O Jó ficou couro e osso, não dormia. Não é? O sofrimento era muito, a dor era muita, mas ele não deixou de acreditar e disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele não perdeu a fé, ele se fortaleceu no Senhor, é ele que vai dizer, ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas brotará. E de fato Deus mudou a vida dele, Deus virou o cativeiro dele, Deus vai virar o teu cativeiro. Agora você tem que se fortalecer nele, tem que ter discernimento. Aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Digo sempre, Deus só faz o impossível. O possível somos nós. A oração é possível para mim e para você, então nós temos que orar, e orar sempre, e sem desistir, e sem cessar, e sem desfalecer. Nós temos que congregar, nós temos que louvar, nós temos que jejuar. Não adianta querer ser crente 6 horas. Como assim, pastor? Não é pecado pedir oração a ninguém. Nós vemos na Bíblia Jesus pedindo oração. Nós vemos na Bíblia Paulo, pelo menos em 6 cartas, pedindo, orem por mim. Não é pecado pedir oração, não. E aliás, orem por mim, que eu oro por você. Agora, o crente 6 horas é aquele que só diz assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele mesmo não assume a postura de oração. Ele mesmo não congrega com frequência, ele mesmo não faz uma campanha, ele mesmo não se esforça. E aí, quando as coisas não acontecem, vai dizer que a culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é do fulano, não assume a responsabilidade que tem. Davi sabia que era a responsabilidade dele se esforçar no Senhor. Por isso que ele deixa claro no versículo 15, os meus dias estão nas tuas mãos, a minha vida está na tua mão. Tu és o meu Deus, eu creio em ti, eu confio em ti. Querido, nós encontramos várias vezes ao longo da Escritura o próprio Deus dizendo, por exemplo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A palavra diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor Jesus disse, tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, crendo, vão receber. Mas nós temos que orar invocando a palavra de Deus. Davi entendeu isso. Como assim, pastor? O próprio Deus deixou claro que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus elevou a sua palavra acima do seu nome, diz o Salmo 138. O Senhor Jesus deixou claro, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. E Deus disse a Moisés, eu quero ler com você, vai lá comigo em Números 6. Números capítulo 6. Quem está vivo, diga amém. Só quem está dormindo, diga amém. Aleluia. Números, capítulo de número 6. Eu vou ler o versículo 22 em diante, que diz assim: e falou o Senhor. Números é o 4º livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 6, versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Oh, querido, querida, nós somos o Israel de Deus, a igreja do Senhor é povo dele, e essas bênçãos são para você também. E é o Senhor que vai te abençoar e te guardar. Ele não vai virar o rosto de você, pelo contrário, ele vai resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te abençoará. Então Davi ora invocando essa bênção, porque o rosto resplandecer é o favor do Senhor. Você já foi pedir algo a alguém, essa pessoa lhe atende sorrindo? Alguém já brincou com você dizendo: por que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Você já brincou isso com alguém? Ou alguém já falou isso para você? Eu já falei com a minha esposa, com os meus filhos: por que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? É disso que está falando. Agora, você já foi falar algo com alguém que você viu no rosto dela a expressão: está dando a mínima para mim? Já aconteceu isso com você alguma vez? Você olhar na cara da pessoa e ver de maneira evidente, ela não está nem aí, ela é indiferente, ela não se importa comigo, ela não quer me ajudar. É terrível isso, não é? O Senhor aqui deixa claro que ainda que a gente vá chorando pedir, Ele vai estar sorrindo para nos atender e nos abençoar. Agora compreenda que não é o choro que move Deus. O que move Deus é a fé. O que move Deus é a fé. Nós encontramos vários exemplos. Falamos há pouco de Davi, não é? Ele chorou, o choro resolveu? Não, o choro não resolveu, não. A situação mudou, houve resposta quando ele orou, quando ele colocou a fé em ação. Nós vemos uma Ana que chorou, que sofreu, mas quando ela colocou a fé em ação, Deus resolveu. Nós vemos, por exemplo, um Jó, falamos do Jó há pouco, né? Ele mesmo diz que as lágrimas dele eram o tempo todo. As lágrimas eram como mantimento, de dia e de noite, só chorava. Mas quando ele colocou a fé em ação, Deus agiu. Oh, querido, e compreenda, a nossa parte é acreditar, a nossa parte é clamar, mas também é necessário um detalhe: compreender que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Tem situações na nossa vida, e a gente tem exemplo bíblico disso, por exemplo, que a pessoa orou e Deus respondeu na hora. Por exemplo, Elias orou, Deus mandou fogo do céu na hora. A oração foi respondida imediatamente. O rei Ezequias, acamado à beira da morte, orou, e imediatamente veio a resposta: 3 dias o homem foi curado, Deus deu mais 15 anos de vida. Então tem situações na vida que nós vamos orar e Deus vai responder na hora. Só que tem outras situações que esse período de oração vai durar mais. Nós encontramos um Abraão que ora 25 anos acreditando: Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Nos diz Romanos 4 que ele não enfraqueceu na fé, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus e acreditando: Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu, Isaac nasceu. O mesmo Isaac ora 20 anos para a esposa conceber e veio logo dose dupla. Então é necessário entender, tem problema que às vezes uma oração já resolve, tem outros que vai demorar mais tempo, mas vai chegar porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Tem problema que na nossa vida passa como um carro, rápido. Tem problema que parece uma pessoa andando, está andando, mas tem problema que parece que é uma tartaruga, está bem devagarinho, mas diga comigo, vai passar, porque quem está no controle é o Todo-Poderoso, quem está no controle é Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai comigo no Salmo de número 4. Deus então não esconde o rosto, a face de nós, pelo contrário, a face de Deus fala da boa vontade do Senhor, da generosidade, da misericórdia, do amor, da bênção dEle. Ele não vira o rosto para nós. A promessa, a palavra diz: bem sei eu, os pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Encontrou o Salmo 4, versículo 6 diz assim: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Olha que coisa tremenda. Salmo 22, passe aí algumas páginas. Salmo 22, versículo 24. O salmista diz assim: porque não desprezou, nem abominou
ignorou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Oh, querido, Deus não vai esconder o rosto de você. Pelo contrário, se você clamar, Ele vai ouvir, Ele vai responder, e Ele vai resplandecer a luz dele, e você também vai resplandecer a luz dele. Quando Moisés clama a Deus pela presença dele, você pode conferir no livro do Êxodo, capítulo 34, quando ele desceu do monte, ele não sabia, mas ele resplandecia o brilho da glória do Senhor, de maneira tal que o povo tinha que cobri-lo com o véu. Segundo aos Coríntios 3, Paulo falando disso, ele diz assim: nós não precisamos de véu, nós com cara descoberta refletimos a glória do Senhor. Oh, querido, Ele quer fazer o rosto dele resplandecer sobre você. Ele não quer ver a tristeza dominando a tua alma, Ele não quer ver a angústia te abatendo, Ele quer ver você orando, jejuando, acreditando, perseverando, e no tempo certo a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o rosto dele vai resplandecer. E quando oramos, nos fortalecemos o Senhor. No Salmo 31, volta lá comigo onde começamos, só que nós vamos ler agora o versículo 24. O salmista vai dizer: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Nós temos que nos esforçar, nós não podemos deixar a alma falar mais alto, porque a alma, ela tem pico de emoção. Você já reparou isso? Uma hora está sorrindo, outra hora está chorando. Uma hora está bem, outra hora está mal. A alma é assim, não é? A alma é assim. Mas a palavra não ensina a vivermos na alma, a palavra nos ensina a viver no Espírito. Passe algumas páginas, vá comigo no Salmo 42. Que situação terrível o salmista descreve aqui. Olha o que ele diz. Salmo 42. Vou ler o versículo 3. Vá comigo. Encontrou? Salmo 42? Versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Uma pessoa que chora de noite, a vida está boa? Não, está em angústia, está em sofrimento, está terrível. Mas ele, entendendo então que não pode viver na alma e sim no espírito, no versículo 5 ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim, em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oh, querido, você pode ter chegado aqui hoje com o coração sangrando, você pode ter chegado aqui hoje com a alma abatida, você pode ter chegado aqui hoje em lágrimas, mas o Senhor vai fortalecer o teu coração. Se você abrir o coração a Ele e se esforçar nele, você vai sair daqui fortalecido. Ele vai enxugar do teu olho toda lágrima, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Vai no Salmo 116, vai lá comigo. Quem está vivo ainda, diga amém. Está dormindo, diga amém. Aleluia. Salmo 116, olha que outra situação terrível o salmista nos descreve no versículo 3. Olha que situação terrível. Encontrou? Salmo 116, versículo 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Para uma pessoa descrever isso, ela está numa situação terrível. Cordas da morte me cercaram, angústias do inferno, está na iminência da morte, está na iminência da morte. O coração está dilacerado, encontrou aperto e tristeza. Minha gente, uma pessoa hoje que está nessa situação, qualquer psiquiatra daria logo um laudo, um relatório, um atestado de depressão. Uma pessoa que está vivendo isso daqui está depressiva. Só que esse mesmo aqui que se viu nessa situação, ele não deixou que essa angústia que ele vivesse minasse sua fé. Por isso que diz no versículo 4, então deixei a tristeza dominar. Qual foi a atitude dele?
e que Deus espera que seja nossa, por isso que a palavra está escrita. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ele clamou, ele invocou a Deus e Deus livrou. Ele vai dizer no versículo 7: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O versículo 6 diz: o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. E é ele que também vai te livrar. Ele vai te livrar dos cordéis da morte, das angústias do inferno, ele vai te livrar do aperto, ele vai te livrar da tristeza, ele vai resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. E se você orar e perseverar, a vitória também chegará, para você glorificar o nome dele. Diga para a pessoa que está do seu lado: não seja molenga não, viu? Se fortaleça no Senhor, não deixe o diabo, porque é na hora da angústia, o diabo usa quem estiver mais perto, e geralmente quem está mais próximo, o peso é maior, seja marido, seja esposo, seja filho, seja patrão, geralmente usa quem dá lugar para dizer: você vai para a igreja para quê? Nada vai mudar. Para que você continua acreditando? Para que você continua buscando a Deus? Desiste logo, dá cabo da sua vida, resolve isso. Para que você continua? Deus não vai fazer nada. Querido, não dê ouvidos à voz do diabo. Persevere no Senhor teu Deus, porque Ele vai agir na tua vida. O Senhor é poderoso. O salmista vai dizer aqui no versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E é Ele que vai te livrar, é Ele que vai livrar a tua alma da morte, os teus olhos das lágrimas, os teus pés da queda, porque Ele prometeu vida vitoriosa. Mas para alcançar essa vitória, é crendo, é orando, é perseverando. Teremos vitória nessa terra e por vir a eternidade inteira para desfrutar na presença dele. Nós vemos na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jó, e tantos outros. Teve lutas? Sim, teve. Mas teve vitórias. Teve ou não teve? Teve testemunho. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Está tendo angústia? Ô pastor, estou tendo. Não encare pensando que é Deus que te deixou. Pelo contrário, olhe para o problema e tenha convicção: esse problema vai se tornar testemunho. Eu vou me esforçar no Senhor, eu vou me fortalecer nele e ele dará vitória. Quando nós nos esforçamos no Senhor, de fato Ele fortalece o nosso coração. O problema é se esforçar. Tem gente que não consegue fazer isso. Ô querido, se você não fizer o possível, como é que Deus vai fazer o impossível? Deus não pede de homem algum, de pessoa alguma, Ele não pede nada impossível, Ele só pede o possível. É orar, é jejuar, é ser fiel, é obedecer, é perseverar na palavra. O sobrenatural Ele faz. Nós vemos na vida de Davi, ele teve oportunidades de matar Saul, teve duas, mas não matou. Porque ele guardava a palavra, ele se conduzia com prudência, ele tinha no seu coração: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? No tempo certo Deus o coloca no trono, no tempo certo Deus o honra e lhe dá vitórias. Na vida de José, lembra o José, filho do Jacó? Foi vendido como escravo, foi escravizado, foi acusado de crime que não cometeu, foi para a cadeia, mas em nenhum momento ele deixa de crer em Deus, ele deixa de confiar em Deus, e por isso Deus não o abandona em momento algum. Ele confia no Senhor. Deus mudou a história dele, Deus mudou a história de Davi, Deus mudou a história de Jó. Levante a mão e declare: Deus vai mudar a minha história também. Diga: eu vou me fortalecer nele. Diga: eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou perseverar. Diga: eu vou fazer a minha parte, e eu creio, o rosto dele vai resplandecer sobre a minha vida. Eu vou sair daqui fortalecido, e o Senhor vai fazer o sobrenatural na minha vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, porque é hora de invocar ao Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Davi invocou o Senhor dizendo: resplandece, Senhor, o teu rosto sobre este teu servo. E Deus resplandeceu, e Deus o guardou, e Deus o livrou. E ele termina o Salmo 31, onde começamos a mensagem, aconselhando no versículo 24: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Nós temos que deixar claro para Deus, Ele tem que ver aqui dentro a confiança nele. O que Davi deixou claro para Deus: mas eu confiei em ti, tu és o meu Deus. E é o que ele vê aqui, ele quer ver aqui dentro. Ele confia em mim,
Ela confia em mim. Não é na força do braço, não é na própria inteligência, na própria habilidade, capacidade, não é no marido, na esposa, no patrão, nisso, naquilo. Confia em mim. É o que Deus quer ver aqui dentro do nosso coração. Deus viu isso em Davi. Deus tinha plena certeza, ele confia em mim. Ele se socorre de mim. Está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está escrito, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa parte é fazer o possível, é se esforçar, e aí o coração vai estar fortalecido. Se a vitória já chegar logo, glória a Deus. Se não chegar, vamos continuar nos fortalecendo, continuar perseverando e crendo, vai chegar, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele, nós vamos invocar o nome do Senhor. Deus vai resplandecer o rosto dele sobre a tua vida hoje. Ele vai fortalecer o teu coração.